Demissão do Corinthians, vídeo de hoje do canal do Nicola repercute esses três temas e fala também novidades sobre Edinaldo e a CBF, as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre Edinaldo Rodrigues, o presidente da CBF, aceitou a decisão do Tribunal de Justiça de afastá-lo e desistiu de recorrer da decisão. Ele havia entrado recentemente com 2 recursos na Suprema Corte, no Supremo Tribunal Federal, tentando reverter essa decisão, mas de forma pra lá de esquisito, o Edinaldo aceitou a derrota e está fora da CBF. Tem coisas que só acontecem com a Confederação Brasileira de Futebol e os demais integrantes ligados a federações de estados do país. Confesso que não tem nenhuma justificativa lógica para o Edinaldo, que batalhou tanto para ser presidente, aceitar agora a derrota. Mas isso já estava evidente durante o fim de semana, quando até o presidente da Federação Baiana, que é seu concunhado, acabou por aderir à chapa que foi registrada para a eleição do Samir Chaut. Tem um contato que por trás de todo esse movimento está Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal e o homem mais forte quando o assunto é futebol brasileiro. O Edinaldo, em sua nota para justificar o fim desses processos, disse o seguinte, abre aspas, a decisão foi tomada pelo profundo desejo de restaurar a paz no futebol brasileiro e, sobretudo, a serenidade de sua própria vida familiar, que tem sido abalada por equívocos públicos, interpretações distorcidas e insinuações injustas, maledicências e criminosas, orquestradas e coordenadas por diversos grupos que nunca se contentaram com o fato de o futebol brasileiro ter rompido com oligarquias. No final das contas, o que é certo é que Samir Chaut será o novo presidente da CBF, ele é candidato único e a eleição está marcada para o próximo domingo. Nessa segunda-feira, inclusive, Samir esteve na CBF e se encontrou com a Comissão Nacional de Clubes. Para te explicar sobre uma demissão no Corinthians, a médica Ana Paula Ramos foi dispensada do timão. Nessa segunda-feira, ela ocupava o cargo de chefe do departamento médico. A gota d'água se deu por conta de um episódio na semana passada com o Mateuzinho. O lateral direito vinha reclamando de dores. O departamento de fisiologia e fisioterapia pediu que ele fosse poupado da viagem para o Uruguai pela Libertadores. A médica liberou ele para ir para lá. Dorival Júnior entendeu que era melhor não utilizar o Mateuzinho, assim como vários outros titulares. Mesmo sem ter atuado, na volta, quinta-feira, o Mateuzinho pediu para que não fosse para o treino, a médica pediu para que ele fosse. E ele acabou no primeiro chute se contundindo, ficando de fora da partida contra o Santos. E esse mais novo episódio envolvendo uma lesão e a médica acabou por determinar sua demissão. Foram várias confusões e pequenos embates nos últimos tempos. Um dos mais importantes foi quando da contratação de Palácios, lateral esquerdo que havia chegado da Major League Soccer, histórico de lesão 0. No primeiro jogo no Corinthians ele se machuca, houve um erro de avaliação e diagnóstico e ele passou semanas tratando por uma lesão que não era a oficial. Depois necessidade de cirurgia e a verdade é que o Palácios não consegue entrar em campo. Também na temporada passada Fagner ficou quase 2 meses fora, gerando muita discussão e muitas rusgas entre o departamento médico e o jogador. Mais recentemente, outro caso envolvendo o Rodrigo Garro, que preferiu buscar tratamento na Espanha, outra coisa que não pegou bem para Ana Carolina Ramos e o departamento médico. Diante de tudo isso, nessa segunda-feira, optou-se pela demissão da médica, que também havia discutido de forma áspera com o Fabinho Soldado, que é o gerente das categorias, gerente de futebol do Corinthians. Há quem garanta até que o Fabinho abusou da sua autoridade e foi extremamente grosseiro com a médica, que é mulher. Só para completar, importante contar que Augusto Melo solicitou ao CORE, o Conselho de Orientação do Corinthians, uma reunião para discutir o contrato ou a negociação com a Adidas. A ideia do Augusto é colocar a Adidas, fornecedora de material esportivo alemã, no lugar da Nike. Resta saber se vai haver tempo para essa reunião, até porque na próxima segunda-feira o Conselho Deliberativo vota o impeachment do presidente e se houver a aprovação dos conselheiros e tudo indica que isso vai acontecer, o Augusto já deve ser afastado de forma imediata. Falar sobre o Corinthians. Na semana passada, em entrevista coletiva, Augusto Melo revelou proposta recusada de 14 milhões de euros por um jogador da base que nem sequer atuou pelo profissional. Importante contar que esse jogador em questão, de acordo com o site Meu Timão, é o Guinegão.
centroavante de 18 anos de idade, bom jogador que atua no sub-20. A fase do sub-20 é tão ruim que até o Guinegão tem jogado abaixo. Mas, segundo o meu timão, é o Montpellier da França o interessado e o clube que se dispôs a pagar 14 milhões de euros. O Corinthians traz a informação da proposta e a gente registra, mas dentro do próprio Corinthians a enorme desconfiança em relação a tais cifras, por serem consideradas muito altas para um atleta que de fato nunca jogou profissionalmente. O Guinegão joga pelo sub-20, mesmo com 18 anos de idade, mas não teve oportunidade no time de cima. E aí, até essa pessoa do Corinthians que eu consultei e desconfia desses 14 milhões de euros, lembra do Kevin, atacante que pertencia ao Palmeiras, nascido em 2003, e com jogos no time de cima. Ele foi negociado com o Shakhtar Donetsk por 12 milhões de euros. Em geral, quando o atleta ainda não estreou no time de cima, é muito difícil que qualquer cifra supere os 10 milhões de euros. Por isso, dentro do próprio Corinthians, há desconfiança de que essa suposta oferta recusada pelo presidente Augusto Melo de 14 milhões tenha sido menor. A justificativa que o Timão deu para não levar o negócio adiante tem a ver com a forma de pagamento. A ideia do Montpellier era fazer um parcelamento longo e o Corinthians só se dispõe a fazer negócios com pagamentos à vista ou próximo disso. Confesso que também estou com essa minha fonte corintiana desconfiando do valor. Não que não exista interesse do Montpellier no Guinegão, mas 14 milhões de euros me parece demais. Até porque se essa oferta aparece, o Corinthians tem que fazer o negócio. Até porque passa por enormes dificuldades financeiras. Timão que venceu o Santos por 1-0 na Neoquímica Arena, respondendo ou se recuperando no Campeonato Brasileiro, se aproximando também dos times na parte de cima da tabela. Agora é o foco na Copa do Brasil e o Corinthians do Dorival Júnior vai tentando escapar de qualquer princípio de crise. E você, tá gostando do trabalho do Dorival? Já usa espaço para comentário e deixa a sua opinião? Hora de falar sobre a primeira lista de convocados de Carlo Ancelotti. Calma, ela ainda não foi anunciada. Mas durante a semana passada, Carlo Ancelotti, Juan e Rodrigo Caetano fecharam uma lista larga, com mais ou menos 50 nomes. E no sábado, todos os clubes que tiveram jogadores nessa pré-lista foram avisados. E aí, aos pouquinhos, vão surgindo nomes de atletas convocados ou pré-relacionados entre clubes de futebol no Brasil. A lista final sai na próxima segunda-feira. Serão 23 convocados para os jogos de eliminatórias contra Equador e também Paraguai. Os nomes que a gente sabe que fazem parte dessa primeira lista, ainda não definitiva, são 10 atletas, pelo menos até agora, que atuam no Brasil, sendo 6 do Flamengo. Lateral direito Danilo, também lateral direito Wesley, zagueiro Léo Ortiz, lateral esquerdo Alexandro, meio-campista Gerson e atacante Pedro. Os outros 4 atletas que atuam no Brasil, e a gente já sabe que também estão nessa primeira pré-lista, Fabrício Bruno, zagueiro do Cruzeiro, Oscar, meio atacante do São Paulo, para minha grande surpresa, Neymar, atacante do Santos, e Hugo Souza, goleiro do Corinthians. Lembrança justíssima para completar, importante lembrar que a lista definitiva dos 23 sai na próxima segunda-feira, quando também Carlo Ancelotti será anunciado e oficializado como técnico da seleção. Hora de falar sobre Samir Chaud, que é o novo presidente da CBF, pelo menos o candidato já fala como presidente. Participei nesse domingo do Domingol com Benja, programa da CNN Esportes, que recebeu como um dos convidados o Samir Chaud. Na teoria, ele é só um candidato, que registrou a sua candidatura nesse domingo. Mas o Samir Chaud já fala como presidente, até porque ninguém vai conseguir registrar uma candidatura contra ele. Para você registrar sua chapa, você precisa do apoio de pelo menos 8 federações e 5 clubes. Só que o Samir já tem o apoio de 25 das 27 federações, as únicas exceções são a Federação Paulista e também a Federação do Mato Grosso. Até por isso o Samir já fala como presidente. Entre outras coisas, ele banca a manutenção e a contratação do Carlo Ancelotti, assegura que fará pequenas mudanças no calendário para não perder os estaduais, mas talvez mudando um pouquinho a fórmula, assegura que vai ser a favor da criação e da fomentação da Liga de Clubes, também garante que é radicalmente contrário à camisa vermelha na seleção brasileira disputando Copa do Mundo. Só para completar, Samir Chaud tem 41 anos de idade e é filho do presidente da Federação de Roraima. Nos últimos 40 anos, o Samir assegura que fará da CBF uma entidade mais transparente e mais descentralizada. Hora de falar sobre Yuri Alberto, repercutindo uma informação de um portal inglês chamado Transferfeed. De acordo com esse portal, o West Ham, que é um velho interessado no Yuri Alberto, voltará à carga
para tentar a contratação do centroavante corintiano na metade desse ano. E agora com uma novidade. Em vez de colocar apenas dinheiro, o West Ham também topa introduzir um jogador brasileiro que pertence a ele. Trata-se do zagueiro Luizão, hoje com 23 anos de idade, atleta revelado na base do São Paulo e até então super bem avaliado. O Luizão formava a dupla de zaga com o Beraldo explodiu e hoje joga no PSG. O Luizão ainda não conseguiu fazer sucesso no futebol europeu. Esteve por mais de 60 partidas no Sub-21 do West Ham, não conseguiu jogar no time profissional e foi emprestado para uma equipe polonesa. E ele, enfim, conseguiu ser titular lá na Polônia, fez as últimas 3 partidas do time no mês de maio. A ideia de contratar um zagueiro é prioridade no Corinthians, o Timão entende que há necessidade da chegada de um defensor. E o Luizão é um velho conhecido do técnico Dorival Júnior, até por isso poderia haver algum tipo de negociação. Só para completar, é importante lembrar que como o Corinthians tem só 50% dos direitos econômicos do Yuri Alberto, há necessidade de uma proposta grande para que o acordo seja valioso para o Timão. Yuri Alberto, que soma desde que chegou ao Corinthians 179 partidas com 68 gols e 17 assistências, o atacante chegou a dizer nessa semana que se houver uma proposta boa para ele, mas também para o Corinthians, ele topa fazer negócio, centroavante que também está na mira do Sporting de Portugal. Moço, o Roger Guedes é outro nível, não vem para o Brasil agora. O grande problema do Roger Guedes é a questão financeira. Ele se mudou para o Catar para jogar no Al Rayyan, onde ele ganha 5 milhões de reais por mês. Nem o Neymar tem esse salário em carteira, embora a gente tenha descoberto nessa semana, na apuração do UOL, que o custo do Neymar para o Santos por mês chega a 21 milhões de reais. São 4 milhões e 100 mil em carteira, e o restante atrelado a direitos de imagem, né? E o Santos não tem conseguido chegar na arrecadação. 105 milhões de reais em 5 meses. É isso que o Neymar vai faturar durante esse período de 5 meses. A pergunta que eu faço é, vale a pena ter o Neymar por essa base, nessa condição? Sei que muitos desses 21 milhões são fruto de acordos comerciais. O Santos, por exemplo, qualquer acordo que o Santos fechar, a partir da chegada do Neymar, qualquer acordo comercial fica 75% da receita para o Neymar, 25% para o Santos. Mas, cara, eu considero a grana muito alta. Qual a pior situação? A do Corinthians agora ou a do Cruzeiro quando caiu? Matheus, acho que a do Cruzeiro quando caiu. Porque o Cruzeiro foi muito roubado. A gente não é capaz de provar que houve roubo no Cruzeiro, mas também a polícia está em vias de determinar que de fato houve coisas muito ruins, né? Houve crimes, isso que a polícia deve anunciar no futuro não tão distante. Mas a verdade é que usaram o dinheiro do Cruzeiro como se o dinheiro não acabasse. O que fizeram com o Cruzeiro foi uma covardia muito grande. E para piorar, o Cruzeiro acabou rebaixado para a segunda divisão e por lá permaneceu por 3 temporadas. O Corinthians tem uma dívida, a maior dívida da história do futebol na América do Sul, 2,5 bilhões, mas tem uma capacidade de faturamento de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Tá? Então, por mais que a dívida seja altíssima, tem essa questão, tem esse outro lado de um Corinthians que a qualquer momento vai se recuperar, tá bom? Ou não, né? Acho que vai. Mas assim, para responder a tua pergunta, a situação do Cruzeiro para mim era pior. O Firmino vai ficar livre no mercado, aí seria uma boa para o Corinthians. Uma mensagem do Rogério Fadel. Rogério, na verdade ele não vai ficar livre. Firmino tem contrato com o Al Ahly da Arábia Saudita até junho de 2026 e por lá ele ganha quase 10 milhões e meio de reais, depende muito da cotação do dólar, né? Mas entre 10 e 11 milhões de reais, tá? Então a verdade é que ele tem bastante dinheiro a receber, mas ele pretende deixar a Arábia Saudita. Rafael Souza, houve traição das federações com o Edinaldo Rodrigues, todos apoiaram ele na sua reeleição. Rafael toca num ponto super importante. O CBF é um caos. 2 meses atrás, Edinaldo Rodrigues foi reeleito presidente da CBF por unanimidade. As 27 federações, os 20 times da Série A e os 20 times da Série B apoiaram a reeleição do Edinaldo, nem existia um candidato de oposição. 2 meses depois, e horas após o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro afastar o Edinaldo em caráter provisório e liminar, 19 federações se articularam e assinaram um manifesto pedindo transparência e renovação no futebol brasileiro, indicando que em breve anunciariam apoio a um outro candidato, tá?
Esse candidato se chama Samir Chaud, ele é médico, tem 41 anos de idade e acaba de ser eleito presidente da Federação de Roraima. A história da família do Chaud é uma coisa que tem a cara da CBF. O Chaud acabou de se tornar presidente da federação, mas já está cogitado para se tornar presidente da CBF. Cargo que deve render mais ou menos R$700 mil por mês por baixo, entre salários da CBF e também da Conmebol. O Chaud é filho de alguém que ficou por 40 anos como presidente da Federação de Roraima. E, ao que se sabe, não temos nenhum time expoente em Roraima, né? E não é que agora, momento ruim, a coisa não está boa, mas em outros momentos já foram vários times potentes, de história. A verdade é que o Samir Chaud é filho de alguém que, à frente da Federação de Roraima, não conseguiu fazer um time ser competitivo. E é esse cara que os caras querem eleger para presidente da CBF. Enfim, é a velha politicagem falando mais alto. Eu sei que o Reinaldo Carneiro Bastos, que é presidente da CBF, da Federação Paulista, também trabalha para se lançar candidato, tá? Mas existe uma chance real de o Edinaldo conseguir reaver o lugar, contando com a ajuda do STF, no caso do Gilmar Mendes, que é o ministro do STF, tá bom? Boa noite, Nicola. Fala do nosso timão, temos novidade, tirando a vergonha da coletiva de hoje. Pois é, vou falar rapidinho sobre a coletiva e a gente vai para os assuntos futebolísticos, né? Nessa sexta-feira, o Augusto anunciou seus novos 4 diretores, que chegam para repor saídas de dirigentes que entenderam que o barco estava afundando e não queriam continuar associados ao Augusto. A entrevista foi bem ruim, dos novos diretores enchendo a bola do Augusto como se estivessem falando de um baita presidente. Mas, também perguntaram para o Augusto se ele poderia renunciar, e ele disse que não há motivo nenhum para renúncia, afinal de contas não fez nada errado. Sobre o time de futebol, reforços. O próprio Dorival foi perguntado sobre reforços, admitiu a necessidade, a intenção. Ele disse que já identificou quais são as maiores carências: atacante de velocidade e também zagueiro. Embora o Corinthians não descarte contratar um goleiro e também um lateral direito, tá bom? Me tira uma dúvida: o Corinthians vai trazer jogadores medalhões ou em fim de contrato? Pedro, o que eu posso te garantir é que o Corinthians não tem capacidade para fazer investimentos altos. Não vai dar para gastar muito dinheiro para contratar jogadores, tá? Então a tendência é que venham atletas em fim de contrato. Família, ficamos aqui com aquele giro de notícias do maior clube do Brasil. A gente tá falando do Timão, o Coringão. Então, se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar aquele like e inscreva-se no canal. Ativa também o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo assim que a gente tiver postado. Valeu? Vamos ficando por aqui, né? Um grande abraço no seu coração. Segue pra mais. Até o próximo vídeo. E vamos que vamos com tudo. E vamos pra cima.